Amados irmãos em Cristo Jesus, nos reunimos aqui hoje para realizarmos o nosso exame de consciência de maneira remota. Realizaremos agora este momento de oração, eu representando todas as nossas irmãs da catequese, na intenção de que verdadeiramente vocês possam se converter, voltar os seus corações, no sentido de voltar os vossos corações para o olhar de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, aquele que morreu e ressuscitou por cada um de nós, na busca pela conversão de nós mesmos, dos nossos sentimentos, das nossas ruindades, pedindo a Ele sempre a misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as nossas trajetórias, sobre os nossos corações, pedindo que sempre cada vez mais possamos ser melhores diante dEle e da sua misericórdia. Cantemos agora diante do Senhor. Bem-aventurados sois vós, vós que sofreis, vós que chorais, porque um dia sereis consolados. Bem-aventurados sois vós, vós que usais de perdão e bondade, porque um dia sereis saciados. Bem-aventurados sois vós, homens puros no vosso coração, porque vosso é o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou as bem-aventuranças, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, as bem-aventuranças que Jesus ensinou aos seus discípulos são o caminho da santidade. Quem segue por ele possuirá o céu como herança. Mas o pecado leva-nos muitas vezes a seguir outros rumos e fecha-nos o coração a essas palavras. Oremos pedindo a Deus a graça de as escutarmos com fé e de vivermos segundo o exemplo do seu Filho. Neste momento, façamos um instante de silêncio e diante do Senhor, voltemos o nosso coração para a conversão, pedindo o perdão de todos os nossos pecados e que em Cristo Jesus possamos sempre cada vez mais crescermos diante do grande dom que é reconhecer esse pecador e implorar a misericórdia de Deus. Abri, Senhor, os nossos corações para escutarmos hoje a vossa voz, de modo que, aceitando o evangelho do vosso Filho, mereçamos, pela sua morte e ressurreição, caminhar numa vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta celebração penitencial tem no centro o evangelho das bem-aventuranças. Quem a praticar receberá o reino dos céus como herança. Dado, porém, que todos somos pecadores, precisamos de buscar em Deus, que é fiel e justo, o espírito de penitência, a que nos exorta a primeira leitura que escutamos em seguida. Leitura da primeira epístola de São João. Meus filhos, esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos. Deus é luz, e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas caminharmos na luz, como Ele vive na luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a maldade. Palavra do Senhor.
graças a Deus. Rezemos agora o Salmo Responsorial 145, entre parênteses 146, pedindo o perdão do Senhor para os nossos pecados. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Feliz o que tem por auxílio Deus de Jacó, o que põe sua confiança no Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra, e o mar quanto neles existe. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Eternamente fiel à sua palavra, faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor dá liberdade aos cativos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. O Senhor reina eternamente. Sião, o teu Deus é rei por todas as gerações. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Aclamemos agora o Evangelho, palavra de salvação. Cristo presente, Cristo revelado em nosso meio. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, em Cristo Jesus, o ensinamento que recebemos hoje de nosso Senhor Jesus Cristo é o ensinamento do caminho de santidade daqueles que fizeram a opção pessoal por ter uma vida com nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que foi enviado ao mundo para redimir os nossos pecados e nos dá a grande graça de nos tornarmos filhos do Altíssimo
e preenchidos, avivados por seu divino Espírito. O caminho da santidade é o caminho das bem-aventuranças. Todo aquele que é filho de Deus tem sobre si a luz que vem do Espírito Santo e, por causa desta iluminação, se reconhece pecador, reconhece as suas falhas. Por isto, e pelo amor que recebe de Deus, busca viver uma vida aonde se dedica, no seu esforço, mesmo com as suas falhas, a levar o amor de Deus a ser presença divina na vida do outro. E como é bonito ler as bem-aventuranças e saber que mesmo na perseguição, que mesmo na pobreza, se formos misericordiosos, alcançaremos a misericórdia. Se formos perseguidos, ganharemos o reino de Deus, o reino dos céus. Então, mediante hoje esta palavra, diante do Senhor, meditando as bem-aventuranças, peçamos a Ele a força necessária para nos reconhecermos pecadores e para levarmos essa misericórdia aos irmãos, para levarmos esse amor de Deus aos irmãos, para levarmos esta luz de Cristo que habita em nós e nos ilumina a tantos quanto no mundo necessitam da sua presença salvadora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste momento, diante do Senhor, somos convidados a realizarmos este exame de consciência e diante dele pedirmos a graça de recebermos o grande dom de reconhecermos verdadeiramente, Jesus, os nossos pecados. Senhor, as minhas falhas são tantas, mas quero diante de Ti pedir o vosso perdão e a vossa força para levar a boa nova a tantos quanto precisam no mundo, para viver a boa nova, Senhor, com toda a força do meu espírito, do meu coração e de minha inteligência em minha vida. O Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Primeiro mandamento: adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Nos questionemos agora. Adoro a Deus com todo o meu coração. Amo-o sobre todas as coisas. Cumpro fielmente os seus mandamentos. Creio que o Pai nos falou por seu Filho. Creio que o Filho nos revelou as palavras do Pai. Creio que a Santa Igreja nos ensina o Evangelho de Jesus. Desejo e espero de Deus, com firme confiança, a vida eterna e as graças para a merecer. Tenho uma vontade firme de dar a Deus o que lhe é devido. Escuto ou leio a palavra de Deus com frequência e atenção. Procuro purificar o espírito e o coração das falsas imagens de Deus. Estudo e aprofundo o ensino do concílio, do Papa e dos bispos. Estou a crescer na minha formação e vida cristã? Faço parte de algum grupo de reflexão cristã na minha comunidade paroquial? Já alguma vez tive medo ou vergonha de me apresentar como cristão? Prostro-me em adoração diante dos ídolos que os homens vão inventando? Divinizo o que não é de Deus, como o dinheiro, o prazer, a beleza, os artistas e desportistas, os animais de estimação, a raça, o Estado e as suas figuras públicas? Recorro às práticas supostamente reveladoras do futuro, como a adivinhação, a magia ou a feitiçaria? Sou supersticioso e deixo-me conduzir por crendices indignas de um discípulo de Cristo? Portei-me indignamente nos lugares sagrados? As promessas que faço são verdadeiro culto a Deus, inspirado no Evangelho? Os mandamentos de Deus continuam a ser a referência mais importante da minha vida? Quando os homens fazem leis contra os mandamentos de Deus, como as do divórcio, do aborto e da eutanásia, rejeito-as de todo o coração ou aprovo-as e passo a orientar-me por elas? Faço oração de manhã e à noite? Quando rezo o Pai Nosso,
Faço-o com o coração simples, humilde e confiante? Rezo alguma parte da liturgia das horas? Se sou pai ou mãe de família, rezo com os meus filhos? Se sou jovem, convido os meus pais e irmãos a rezar comigo? A oração é verdadeiro diálogo íntimo com Deus. Com Deus, escolho o melhor tempo para orar. No princípio de cada dia, ofereço a Deus os meus trabalhos, alegrias e sofrimentos. Antes das refeições, bendigo a Deus pelo alimento que me dá e peço-lhe que dê pão a quem não tem. Ao longo do dia, levanto o pensamento para o Senhor. Peço-lhe com frequência que não me deixe cair em tentação. A recitação do terço faz parte da minha vida de oração a Deus por Maria. Segundo mandamento: não invocar o santo nome de Deus em vão. Invoco sempre com grande respeito o nome de Deus. Quando me levanto e quando me deito, faço sobre mim o sinal da cruz. Digo blasfêmias contra as coisas santas ou falo delas sem respeito. Invoco o nome de Deus para dar credibilidade às minhas mentiras e juramentos falsos. Falto a respeito para com o nome de Jesus, da Santíssima Virgem Maria e dos santos. Terceiro mandamento: santificar domingos e festas de guarda. Santifico o domingo, dia da ressurreição de Cristo, participando da vida. Ofereço-o de maneira ativa, piedosa e atenta. Comungo o corpo de Cristo com frequência. Comungo ao menos pela Páscoa da ressurreição. Faltei alguma vez à Eucaristia dominical, sem ser por doença ou por outro motivo sério? Guardo também os outros dias santos de preceito e participo da Assembleia Litúrgica. No domingo, abstenho-me de trabalhos e atividades que me impeçam de adorar a Deus? No domingo, pratico as obras de misericórdia? O domingo é para mim o dia de repouso do espírito e do corpo? Impeço alguém sem necessidade de guardar o dia do Senhor? Preparo-me pela abstinência e pelo jejum de Sexta-feira Santa para celebrar a grande solenidade da Páscoa do Senhor? Em cada sexta-feira do ano, a abstinência de carne ajuda-me a viver mais unido à morte de Cristo? O jejum e a abstinência contribuem para me fazer adquirir a liberdade de coração? O Senhor disse: é este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Agora, seguindo a segunda parte dos mandamentos, que se referem à nossa relação para conosco e para com os demais. Quarto mandamento: honrar pai e mãe e os outros legítimos superiores. Mostro-me reconhecido para com os meus pais, pelo dom da vida que eles me transmitiram. Manifesto-lhes quanto aprecio o seu amor e canseiras que me permitiram crescer. Já alguma vez lhes disse que nunca lhes pagarei o que fizeram por mim? Se ainda sou criança, que o ensinamento aos mais novos. Obedeço ao que os meus pais me dizem? Também obedeço àqueles a quem os meus pais me confiaram? Se sou jovem ou adolescente e ainda vivo em casa de meus pais, obedeço com alegria ao que eles me pedem pelo seu bem ou pelo bem da família? Se já sou adulto, ou mesmo casado, continuo a respeitar os meus pais? Adivinho os seus desejos, peço seus conselhos e aceito as suas observações? Tenho especial gratidão pelos meus pais de quem recebi o dom da fé, a graça do batismo e a vida na igreja? Também me mostro agradecido para com os meus avós, párocos, catequistas, professores ou amigos? Se os meus pais estão velhos, doentes, sozinhos ou desanimados, presto-lhes ajuda material e moral? Estou a ser pouco paciente para com eles, agora que já não têm força nem saúde? Se os meus pais já morreram, peço a Deus que lhes dê o eterno descanso e a recompensa de seu amor? Sou marido ou esposa.
Estou a viver de modo que os meus filhos aprendam comigo a preocupar-se com as pessoas velhas, doentes e pobres? Pertenço a algum movimento de solidariedade na minha paróquia? O meu papel de pai ou mãe estende-se à educação moral e à formação cristã dos meus filhos? Ou apenas me preocupa a sua formação intelectual e humana? Olho os meus filhos como filhos de Deus? Respeito-os como pessoas? Ensino os meus filhos a cumprir a lei de Deus, mostrando-me eu próprio obediente à vontade do Pai dos céus? Faço todo o possível para que no meu lar haja ternura, perdão, respeito, fidelidade e serviço desinteressado aos mais pobres? Sou o primeiro a dar à minha família o exemplo de autodomínio, tolerância e verdadeira liberdade? Estou a ensinar a meus filhos que os valores do espírito são mais importantes que o do corpo? Reconheço diante deles os meus defeitos para me tornar mais capaz de os guiar e corrigir a eles? Comecei a interessar os meus filhos desde pequenos pela vida da igreja. A catequese familiar que lhes dou acompanha e enriquece as outras formas de transmissão da fé? Ensino os meus filhos a rezar e a descobrir a sua vocação de filhos de Deus? Vejo na minha paróquia e na missa dominical o lugar privilegiado da minha catequese dos meus filhos? Na medida do possível, uso do meu direito de escolher as escolas que melhor me apoiem na tarefa de educar cristamente os meus filhos? Estudo convencido de que a primeira vocação dos meus filhos, porque são cristãos, é a de seguir Jesus? Peço ao Senhor a graça de algum deles desejar segui-lo na vida religiosa ou no ministério sacerdotal. Se tenho autoridade sobre alguém, exerço-a como um serviço? Se atendo cidadãos num serviço público, faço-o com respeito e disponibilidade? Fiz ou mandei fazer o que é contrário à dignidade das pessoas e à lei natural? Procedo como cidadão livre, mas consciente dos meus deveres? Abuso da liberdade para fazer o que não devo? Tenho respeito que é devido às autoridades legítimas? Cumpro o meu papel na vida da comunidade política, pagando os impostos e exercendo o direito de voto? Respeito, defendo e trato como irmãos os estrangeiros que vivem e trabalham no meu país? Rejeito as leis que não respeitam os direitos fundamentais da pessoa humana e das famílias? Oponho-me em consciência às prescrições civis contrárias à moral cristã? Quinto mandamento: não matar nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo. O Evangelho da vida encontra um eco profundo no meu coração. Alegro-me por ver a igreja e ser sempre a favor da vida. Defendo o valor sagrado da vida humana desde o seu início até o seu termo, até o seu fim. Seria capaz de justificar algum crime contra a vida em nome da liberdade individual? Se sou profissional da saúde, médico ou enfermeiro ou enfermeira, estou a ser aliado da cultura da vida? Se trabalho nos meios de comunicação social, estou empenhado na luta a favor da vida? Apresento o recurso à contracepção, à esterilização, ao aborto e à eutanásia como sinal de retrocesso e atentados à vida? As posições a favor da vida contam sempre com a minha adesão? Tenho bem firme na minha consciência que matar alguém voluntariamente é um pecado muito grave contra a lei de Deus? Cometi algum assassínio? Participei em algum atentado violento contra a vida ou a integridade física dos outros? Aconselhei, procurei ou provoquei o aborto? Tenho verdadeiro amor ao meu próximo? Amo-o como a mim mesmo, por amor de Deus? Amo-o como Jesus nos amou? Abuso do meu próximo? Sirvo-me dele para os meus fins? Faço-lhe a ele o que não quero que me façam a mim? Fui para ele ocasião de escândalo grave com as minhas palavras e ações? Considero como meu próximo todo ser humano, de qualquer raça, cor, religião ou cultura? Deixei-me dominar pela cólera até o ponto de desejar matar ou ferir gravemente o meu próximo? Tenho ódio contra alguém?
Permitir que alguma ofensa ou discussão acabasse com uma amizade sincera? Destruir o bom nome e a reputação de alguém? Colaboro em estruturas sociais que levam à degradação dos costumes e à corrupção da vida religiosa? Se tenho poder sobre algum meio de comunicação, sirvo-me dele para manipular a opinião pública, desviando-a dos valores morais? Abuso da comida, da bebida e dos medicamentos? Ponho em risco a segurança e a vida dos outros, conduzindo em estado de embriaguez ou com velocidade excessiva? Sou vendedor ou consumidor de droga? Sexto mandamento: guardar a castidade nas palavras e nas obras. Guardei o meu corpo na pureza e na castidade. Manchei a minha carne com relações sexuais fora do matrimônio. Pratiquei a impureza. Deixei-me dominar pelo prazer. Disse palavras indignas e obscenas. Tenho feito leituras, assistindo a espetáculos e participado em divertimentos contrários à honestidade cristã. Com as minhas atitudes, levei outros ao pecado? No meu ambiente de trabalho, a minha linguagem e atitudes são dignas de um cristão? Se tenho um namorado ou namorado, estou a fazer do namoro uma preparação séria para o casamento, segundo a vontade de Deus? Cultivamos entre nós o respeito mútuo e a verdade? Os nossos gestos de amizade estão a ser dignos de discípulos de Cristo? Estamos a ser sinceros um com o outro ou andamos a enganar-nos? Pedimos a Deus, na nossa oração comum, a graça de virmos a ser um casal unido todos os dias da nossa vida? Nos nossos gestos de amizade, guardamos respeito um ao outro como irmãos em Cristo? Pedimos a ajuda a Deus e um ao outro nas nossas dificuldades mútuas? A fidelidade inviolável no nosso matrimônio e o respeito mútuo são para mim, já desde agora, valores indiscutíveis? Se sou homem casado ou mulher casada, prefiro a minha esposa ou meu marido à minha própria vida? Ponho o seu amor acima de tudo? Sou fiel à minha promessa de fidelidade conjugal? Cultivo, sinceramente, a virtude da castidade conjugal? Sétimo mandamento: não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. Furtei ou guardei injustamente coisas alheias, nomeadamente dinheiro. Restituí o que roubei ou ainda guardo em meu poder. Cometi fraudes. Causei voluntariamente dano em propriedades privadas ou públicas. Não restituí bens emprestados ou objetos perdidos. Se sou dono ou responsável de alguma empresa, pago os salários justos aos trabalhadores? Cumpro os compromissos assumidos e os contratos que fiz com eles? Retenho os descontos que lhes são feitos para a segurança social? Na minha empresa, há condições de trabalhos dignos? Se sou trabalhador, procuro merecer o que ganho? Realizo o meu trabalho com perfeição? Sou fiel aos compromissos que assumi livremente? Vejo o trabalho como numa perspectiva cristã, como uma realização pessoal, uma colaboração com Jesus na sua obra redentora e um meio de santificação de mim próprio? Reparto os meus bens com os mais pobres que eu? Tenho um amor de predileção pelos pobres? Defendo os oprimidos, ajudo os infelizes, socorro os necessitados? Desprezo os pobres, os fracos, os velhos, os estrangeiros, os homens de outra raça? Pertenço a algum movimento ou obra paroquial que procura estar perto das necessidades dos que mais precisam? Os mais pobres e infelizes encontram no meu lar acolhimento e ajuda fraterna? Contribuo segundo as minhas posses para as necessidades da minha comunidade paroquial, suas obras apostólicas e de caridade? Destino uma parte dos meus rendimentos para a honesta sustentação dos ministros do Evangelho, segundo as determinações da Igreja? Minha contribuição é dada com generosidade? Estimo os animais e trato-os com delicadeza? Faço-os sofrer inutilmente ou desprezo as suas vidas? Gasto com eles somas que deveriam aliviar a miséria humana? Tenho por eles o afeto só devido às pessoas? Oitavo mandamento:
não levantar falsos testemunhos, nem de qualquer outro modo, faltar à verdade ou difamar o próximo. Levo uma vida simples e verdadeira, conforme o exemplo de Jesus. Falei ou agi contrariamente à verdade. Fiz reparação do mal que causei a alguém com as minhas mentiras. Evito a duplicidade, a simulação e a hipocrisia. Digo sempre o que deve ser dito e guardo o segredo do que deve ser guardado. Manifesto pelo exemplo da minha vida e pelo testemunho da palavra que sou cristão. Sou ponderado e comedido nos juízos que faço dos outros e nos meus comportamentos e atitudes. Jurei falso a propósito de alguma pessoa. Revelei os defeitos e faltas de outrem. Prejudiquei a reputação dos outros por atitudes contrárias à verdade. Destruí a reputação e a honra do próximo com a minha maledicência e calúnia? Com palavras ou gestos irônicos, depreciei alguém? Sou constante e forte no meio das dificuldades? Deixo-me abater e desanimar diante dos obstáculos? Nono mandamento: guardar castidade nos pensamentos e nos desejos. Guardei os meus sentidos na pureza e na castidade. Lutei contra os pensamentos indignos. Afastei do meu coração os maus sentimentos e desejos. As minhas intenções foram honestas. Sou puro no meu olhar interior e exterior. Peço a Deus que me dê a virtude da continência. 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Peço a Deus que me conduza pelo seu Espírito. Prefiro Jesus e seu Evangelho a todos os valores. Cultivo o espírito da pobreza de Cristo, que se fez pobre por causa de nós. Cobicei as coisas alheias. Ponho a minha felicidade na abundância de bens ou na vida com Deus. Tenho desejos desmedidos de possuir bens terrenos e poder. Desapego-me das riquezas para entrar no reino dos céus. Desejei cometer alguma injustiça para me apoderar dos bens do próximo. Ordenei retamente os meus afetos às pessoas e às coisas. Afastei os meus desejos de tudo o que não me pertence. Tenho inveja de alguém. Tenho inveja de não ser eu o único a possuir ou a saber alguma coisa. Sinto alegria ou fico triste com o progresso dos outros. Tive inveja ao ver a prosperidade do meu próximo. Desejei vingar-me de alguém. Desejei um mal grave ou infelicidade a alguém. Tenho verdadeira sede de Deus. Sou discreto e equilibrado no uso dos bens criados. 3º ponto: nosso Senhor Jesus Cristo diz: sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Agora nos dirigimos ao cumprimento das bem-aventuranças. O Espírito das bem-aventuranças está a purificar o meu coração. Está a levar-me a procurar o amor de Deus acima de tudo. Está a ensinar-me que a verdadeira felicidade não reside em qualquer riqueza, poder, glória ou obra humana, nem em qualquer criatura, mas só em Deus. Eu estou a progredir nos caminhos que conduzem ao reino dos céus. O sentido e valor fundamental da minha vida é Deus. Vivo animado pela esperança da vida eterna. O ser interior que há em mim está a crescer com a idade. Tenho um programa de vida espiritual. Desse programa faz parte a oração, a leitura da palavra de Deus e a participação frequente na Eucaristia e na reconciliação. Eu estou a lutar contra os meus defeitos, más inclinações e paixões. Julguei-me superior a alguém. Pretendo ter sempre razão em impor a minha vontade. Dou pouco valor às opiniões e palavras dos outros. Tenho falta de delicadeza no trato com o meu próximo. Estou a fazer render os dons que Deus me deu. Utilizo mal o meu tempo. Passo os dias sem fazer nada. Tenho sabido aceitar as doenças e contrariedades da vida com espírito cristão? As dores maiores e mais difíceis têm me unido à paixão de Cristo. Após o nosso exame de consciência, irmãos,
somos convidados agora para seguirmos os passos de Jesus, dirigindo a Ele nossa oração com toda humildade e confiança, para que Ele purifique os nossos corações e nos conceda a graça de vivermos sempre em conformidade com o seu Evangelho. Respondamos as preces com a seguinte oração: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, vós dissestes: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas nós andamos demasiado preocupados, muito preocupados, Senhor, com as riquezas, e procuramos-as até por meios injustos. Respondamos ao Senhor, peçamos ao Senhor: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, vós dissestes: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas nós suportamos com impaciência as nossas aflições e preocupamo-nos pouco com os nossos irmãos que sofrem. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, vós dissestes: bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Mas nós somos violentos uns contra os outros, e nosso mundo está cheio de discórdias e de guerras. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, vós dissestes: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas nós sentimos pouca sede de vós, que sois a fonte de toda a santidade, e vivemos descuidados no que se refere à justiça, tanto particular como pública. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, vós dissestes: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Mas nós não queremos perdoar aos irmãos e julgamos com severidade o nosso próximo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, vós dissestes: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas nós somos escravos dos desejos dos sentidos e não somos capazes de levantar os olhos para vós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, vós dissestes: bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Mas nós não sabemos fazer a paz nas nossas famílias, nem na sociedade, nem na vida dos povos. Por isto, pedimos: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, vós dissestes: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas nós praticamos antes a injustiça, em vez de sofrermos de bom grado pela justiça, e cometemos discriminações, opressões e perseguições contra os nossos irmãos. Por isto te pedimos, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Invoquemos agora o Senhor nosso Pai, para que nos livre do mal e nos torne dignos do seu reino. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, misericordioso, pacífico e pobre, que morrestes pela justiça e que pela cruz chegastes à glória, para nos mostrar o caminho da salvação, concedei-nos a graça de aceitarmos com alegria o Evangelho e de vivermos segundo o vosso exemplo, como herdeiros e participantes convosco do reino dos céus, pois que sois com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Fazemos agora juntos o pequeno ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.